Culto de celebração, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Hoje é 12 de junho de 2022. Compartilhe a palavra quando você receber. Divulgue a palavra. Não retenha a palavra. Eu vejo tanto canal por aí de 700 mil, 600 mil, se falando tanta coisa. Nós estamos com 105, mas vamos chegar lá, viu, Senhor? Devagarzinho nós vamos subindo. Amém ou não? Então compartilhe a palavra. Né? Compartilhe. É a palavra do Senhor. Mateus 13. Se você encontrou e você pode colocar-se em pé, nós vamos ler a palavra em reverência ao Senhor. Mateus 13, a partir do verso 1. Que o Espírito Santo comece a falar com você nesse momento. Vamos ler a palavra a partir do verso 1 de Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Uma outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, muito obrigado, Deus. Eu te peço, Pai, que o seu Espírito Santo do Senhor nos dê entendimento. Eu oro em nome de Jesus para que essa ministração ela seja colocada no nosso coração e que ela frutifique e que a gente aguarde como filhos e servos de Ti, Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Deus, Ele usa de muitas estratégias para me atingir, para te atingir, para te alcançar e para me alcançar. Nosso Deus é um Deus de estratégia. E uma das estratégias que Deus busca falar comigo e com você através de parábola. O que é uma parábola? É uma narração absolutamente o quê? Curta. Ela é o quê? Uma história pequena. Ela tem uma linguagem figurada e simbólica. Tá certo ou não? Semeador, a semente, o solo. Mas ela é muito fácil de quê? De memorizar. É por isso que Deus a utiliza. Porque eu tenho certeza absoluta que você já ouviu algumas vezes o quê? Essa parábola do semeador. Sim ou não? Algumas vezes você já leu. E ela é de fácil entendimento. Só que Deus, Ele espera que eu e você tenhamos o quê? No texto, e busquemos o quê? Verdades espirituais. Que esse texto, ele seja aplicado diariamente na nossa vida. Porque essas parábolas, todas elas proclamam o reino de Deus. Elas proclamam o reino de Jesus Cristo. Cujo objetivo o quê? Cujo objetivo será cumprido apenas para quem
ouve. Então ele começou a descrever a parábola do semeador, aí no verso 9 aconteceu o quê? Quem tem ouvidos para ouvir o quê? Quem não tem ouvido daqui? Todos nós temos ouvido. O mundo tem ouvido. Todos nós somos dotados de 2, inclusive. Então, na verdade, Deus dá até o ouvido para nós o quê? Ouvirmos. E tudo começa no ouvir a palavra. Porque quando eu ouço, a palavra vem na mente. Aí ela vai para o coração e eu consigo o quê? Proteger. O grande objetivo meu e seu que servimos a Deus, igreja, não é vir na igreja todo domingo. Não é só ouvir a palavra. Não é só entender a palavra. É fazer com que essa palavra ela entre no nosso coração e a gente a proteja. Porque se eu não protejo, eu fico absolutamente o quê? Vulnerável. E o grande objetivo de Jesus Cristo, igreja, é que antes dele falar para que a gente ouça, quantas pessoas estavam ouvindo Jesus aqui nesse texto? Uma multidão. Tanto é que é tão lindo esse texto, que era tanta gente que Jesus teve que fazer o quê? Pegar o barco e se afastar um pouco. Tamanha gente, olha que cena linda essa, igreja. Então ele pegou o barquinho. Por quê? Porque tinha uma grande o quê? Uma grande multidão. Então o primeiro grande objetivo nosso é o quê? É ter acesso à palavra. Como nós fazemos para ter acesso à palavra? Como nós fazemos para cumprir o primeiro passo que é ouvir? Nós viemos hoje, estamos o quê? Ouvindo. Então, na igreja nós o quê? Nós ouvimos. No culto nós ouvimos. No AME nós ouvimos. Na escola bíblica dominical nós ouvimos. Agora, e quem não vai na igreja? E quem, por um motivo ou por outro, não conhece a Jesus? Ou quem, por um motivo ou por outro, está afastado do caminho do Senhor? A rede social, ela está aí para quê? Para disseminar a palavra, sim ou não? É uma grande estratégia que nós temos. Amigo, eu vejo cada podcast, como é que chama o negócio lá? É mais ou menos isso aí, você entendeu o que eu falei, né? Você percebe? Fica tirando o barato de mim. Vai jantar hoje. Vai jantar. Porque tem algumas pessoas que eu gosto, eu acho que vocês também gostam. Algumas figuras que... Mas não tem condição de assistir isso aí, não? Não tem condição. E tem 700 mil, 1 milhão, 2 milhões de curtida. Mas é por isso que nós temos essa estratégia para quê? Para levar a palavra. Uma oração da manhã que a gente faz toda manhã aqui na igreja. Esse culto que está sendo gravado. É uma oportunidade para que a gente faça com que a palavra chegue. O programa de rádio que nós estamos tendo, que bênção. Todo sábado às 14 horas. Quantas pessoas estão visualizando? 7, 8, 5, não importa. Se um se converter, já tem festa no céu. Então, na verdade, igreja, o nosso grande objetivo qual é? E que nós, em nome de Jesus, esse ano vamos fazer algum evento de evangelismo, é a igreja o quê? Dar a oportunidade para que todos ouçam a palavra. Sim ou não? Então nós como igreja, nós temos o quê? Que falar, João. Você lá na Unicamp, você não é cristão, fala um pouco da palavra. Fala de Jesus Cristo, de tudo aquilo que Ele fez na sua vida, você lá na Coca-Cola. É uma oportunidade que nós temos o quê? Para falar de Deus, sim ou não? Para falar de Jesus. Porque, amados, é o ouvir. Se não ouvir, então tudo começa pelo ouvir. Eu não vou repetir aqui a minha conversão.
mas eu recebi um DVD. E comecei a ouvir um DVD. E tem um detalhe importante, você vê como o Espírito Santo ele trabalha na nossa vida. A Nazareno, porque antes de eu ir para a Ágape e me converter, nós fomos 2, 3 vezes aqui na Nazareno. A Nazareno tinha um outdoor perto do shopping. O shopping, como é que chama aqui? O Jaraguá. Perto ali, Roseli, tinha um outdoor da igreja Nazareno. Você acredita que quando quis ir para a igreja, eu falei para a Ana, Ana, eu quero ir na igreja do outdoor. Eu nem sabia qual era a igreja, Dudu, mas eu lembrei do quê? Eu não, quem lembrou? O Espírito Santo. Então, amados, um papelzinho desse aqui que você dá da igreja, um papelzinho que você dá disso aqui, tem alguns papelzinhos, um papel que você dá. Esse papel, ele é acompanhado pelo Espírito Santo. Amém ou não? Ele tem esse poder, Sueli, para que a gente divulgue o quê? A palavra, para que a gente divulgue o quê? Jesus Cristo. Porque se eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo. Hoje nós estamos aqui. Hoje, graças a Deus, o quê? Nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo. Porque a palavra é o quê? É Jesus Cristo. Então, quando eu falo a palavra, eu estou falando de quem, igreja? Eu estou falando de Jesus Cristo. E o mais importante, igreja, o mais importante, que quando eu falo do amor de Jesus, eu estou saqueando uma alma da onde isso ali? Do inferno. Eu estou saqueando uma alma daquele que está no mundo. Ou eu estou trazendo de volta aquele que é de Jesus Cristo e que por um motivo ou por outro não está afastado. Então é uma luta o quê? Tremenda. Sim ou não? Sim. Para quê? Para que a gente volte a ouvir a palavra. E quem tem que ouvir a palavra? Todos nós. Nós estávamos falando isso hoje na escola bíblica. Todos nós dependemos de ouvir a palavra. Não importa se é pastor, não importa se é presbítero, se é ministro, se é levita. Todos nós precisamos ser alimentados da palavra. E é justamente isso que Jesus Cristo está falando. Porque o que é essa parábola do semeador? Quem é o semeador? Quem é que semeia a palavra? É Deus. Sim ou não? Então eu, quando estou semeando, eu estou sendo o quê? Condutor da palavra. Eu estou sendo ministro do Evangelho. E a semente quem é? Quem é a semente? É a palavra. Então, nós estamos o quê? Semeando a palavra que é Jesus Cristo. Só que o que muda nessa parábola é o solo. Que representa o quê? Os corações. Existem corações rochosos, espinhudos, cujo objetivo da palavra o quê? É tornar essa terra como terra o quê? Como terra boa. E é justamente isso que o Espírito Santo vai fazer conosco hoje. Porque Jesus Cristo, Ele é tão perfeito na sua palavra que Ele explica a palavra. Que Ele explica a parábola. E eu peço em nome de Jesus que você vá no livro de Mateus 13, se o João Pedro, por favor, puder ir colocando, para que a gente veja. Vamos lá no verso 4 de Mateus 13. O que diz o verso 4? E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. O que significa isso? O verso 19 vai explicar para nós, igreja. Por favor, Johnny. Verso 19. O que está escrito? A todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem,
vem o maligno e o arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do... Basta ouvir? Não, nós temos que entender. Porque no primeiro solo foi colocado onde? À beira do caminho. Então, onde é que eu compreendo a palavra? Qual é o objetivo do Senhor quando Ele prega a palavra através das nossas vidas? É fazer com que a gente compreenda. E como é que eu compreendo a palavra? Lendo a palavra, estando na igreja, buscando ensinamento na teologia, na escola bíblica. Sim ou não? Para que não seja efêmero, para que essa palavra que eu recebi, ela seja o quê? Ela seja colocada aqui, ó, eu coloquei. É a mesma coisa esses evangelismos. 30, 40, 50 pessoas recebem Jesus Cristo, e depois que nós fazemos com elas? Tem que trazer para a igreja, tem que ministrar, tem que discipular, tem que... Sim ou não? Porque senão o que vai acontecer com essa palavra? O que acontece com esse povo? Vai embora, é efêmero. Olha a responsabilidade da igreja, olha a responsabilidade de nós como cristãos. Então não é só evangelizar, não é só falar, a pessoa não é só compreender, ela tem que compreender e tem que ter o quê? Um desenvolvimento. É justamente isso que Cristo está falando para nós hoje. Mas a segunda parte, a segunda categoria que está no versos 5 e 6, acompanhe comigo. Uma outra parte da palavra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. O que Jesus Cristo quer dizer com isso? Vê se você se encaixa. Versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo pouca duração. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ele recebe a palavra, compreende a palavra, recebe com alegria, só que não tem raiz. Só que não tem raiz. O que acontece? Para uma árvore se sustentar, o comprimento da árvore, né? Vocês sabem disso, né? Que o comprimento da raiz tem que ser o quê? O mesmo comprimento da árvore. Porque ela por si só não se sustenta. Então não basta aprender com alegria. Que linda, compreender. Ela tem que estar onde? Enraizada. Porque quanto mais enraizada para baixo, mais ela cresce. Para ela dar o quê? Fruto. Terceiro tipo, amém? Até aqui, igreja? Olha o verso 7. Uma outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Como é que Jesus Cristo quer que eu e você receba esse ensinamento? Verso 22. Estou indo muito rápido, Johnny? 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica o quê? Ela fica o quê, igreja? Infrutífera. Ele recebe a palavra, ele entende a palavra, ele vai na igreja, ele participa, ele vai, acontece, entra dando cambalhota, ele faz tudo. Só que a primeira perseguição ele faz o quê? Cai fora. A primeira o quê? Vai ver aqui comigo. As preocupações desse mundo e a fascinação com o quê? Com riqueza. Isso não é para mim, não. Passar necessidade, o pastor está falando que é... Não, está louco. Negócio de dia, né? Um dia, não. Ó, aí fora. Então, na verdade, igreja,
Aqui não está nem enraizado. Por quê? Porque aqui a alma está grandona. A alma está grande, mas o espírito está o quê, Elias? Pequeno. Porque qualquer coisinha a pessoa o quê? Cai fora. Qualquer preocupação, qualquer perseguição. Verso 8. Quando eu vou para o verso 8, melhora. Outro, enfim, cai em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e 30 por um. Esse é o verso que, igreja? O que acontece no verso 8? O que Jesus Cristo quer me ensinar e quer te ensinar? Mas o que foi semeado em boa terra é o que? Ouve a palavra, a compreende, e esse frutifica e produz a 100, 70 e 60. Como é que Jesus Cristo identifica que você é boa terra? Se você o quê? Está produzindo. Porque quem está produzindo, entendeu a palavra, ouviu a palavra, entendeu a palavra, compreendeu a palavra, veio perseguição, ele se manteve, e a raiz está crescendo. Está certo ou não? Porque a árvore só dá fruto depois de um tempo. Sim ou não? Então passou tudo o que tinha que passar e ele continua o quê? Frutificando e dando frutos. Só que uns dão uns poucos frutos, outros dão muito, não importa. O que importa é que nós estamos fazendo o quê? Dando o quê? Fruto. E onde é que Deus espera que a gente comece a dar frutos? Na igreja? Não. No trabalho? Não. Onde? Em casa. Levando a esposa para tomar um caldo de cana à tarde. Tá certo ou não? Dudu, não é fácil não. Você num domingo, nego, depois do almoço, não é? Não é dureza? Domingo à tarde? Sim ou não? Você acha que é fácil vir na igreja? João e Giovanni, trabalha e estuda o dia inteiro. Só tem o domingo, praticamente. É um sacrifício? Claro que é. Sim ou não? Vim com dor de cabeça. É lógico que Deus não quer isso de nós. Mas o que Deus quer é que a palavra, João, ela fique enraizada na nossa mente, no nosso coração. E que a gente, como falou no início, que proteja. Porque como está dizendo a palavra, Jesus Cristo que morreu por todos. Todos entenderam essa parábola? Sim ou não? Amém. Eu também. Só que você sabe por que o Espírito Santo trouxe essa palavra para mim e para você hoje? Para te falar que existe uma outra forma de você o quê? De você ouvir isso aqui. Há uma outra forma da gente receber essa ministração. E é justamente essa que eu vivo e que você vive. Porque quando a gente começou a separar o solo rochoso, o do espinho, o da beira e o da raiz, na verdade, Jesus Cristo está falando de todos nós. Porque a gente, quando recebe a palavra, a gente, quando se converte, a terra é boa ou ruim? A terra é boa. Dá fruto, dá alegria. Eu, quando me converti, Ana sabe, eu queria usar a camisa de Jesus. Olha, era uma coisa assim maravilhosa. Eu já quis me batizar, eu já quis fazer teologia. Foi uma coisa assim, amados, uma coisa tremenda. Então a palavra, quando entrou em mim, ela frutificou muito rápido, Dudu. Não, vamos lá, vamos na igreja. Eu congregava em Campinas, nessa nossa igreja. Eu era o primeiro a chegar na escola bíblica. Sim ou não? Chegava 8:45 na escola bíblica. Escola bíblica, depois ficava no culto, almoçava,
Ficava conversando com o pastor Lucas. Quantas vezes almoçando lá, ele me ensinando e ficava para o culto, saia de lá tarde. Então, a gente quando recebe a palavra de primeiro, o que a gente faz? A gente é boa terra, a gente frutifica, sim ou não? É uma alegria, sim ou não? Claro que é. Então, se nós ficássemos só aqui, estava excelente. Mas aí começa a passar o tempo, vem o quê? Os espinhos. Aí aparecem alguns espinhos. Aparecem algumas preocupações. Aparece na nossa vida o quê? Alguma situação que vai te sufocando. Ou na igreja, porque se fala muita bobagem na igreja. Ou no trabalho, ou no casamento, ou na vida profissional, na vida estudantil. Então, a partir do momento que eu vou começando e eu vou seguindo na fé, o que acontece? Alguns espinhos, eles começam o quê? Eles começam a aparecer. Como se não bastasse, amados, se a gente não tomar cuidado com os espinhos, a gente passa dos espinhos e vai para onde? Para o solo rochoso. Onde a raiz, ela não é mais profunda. Ela começa a ficar o quê? Rasa. Sim ou não? Então existem certos momentos da nossa vida, e eu não sou diferente de você, que a raiz parece que ela começa a encurtar. Então, a palavra, ela às vezes, puxa vida, mas por que, Senhor? Por que essa perseguição? Por que esse escândalo? Por que... Então, a primeira alegria já passou, os espinhos tomaram conta da minha vida, o solo rochoso, ele começou a ser uma verdade nas nossas vidas, e aí só falta um. Só falta um, qual é? É quando a gente vai para a beira do caminho. A beira do caminho é o limite entre o céu e o inferno, entre a igreja e o mundo. Porque como a palavra diz, se nós não tomarmos cuidado quando nós estamos na beira do caminho, a ave vem e faz o quê? Comeu. Aí acabou. Sim ou não? Porque ela comeu. Então, amados, o Espírito Santo está nos trazendo hoje aqui, todos nós, para falar o seguinte: você está na beira do caminho? Volta para o solo, volta para o bom solo. Você está no rochoso? Volta para o bom solo. Você está no espinho? Volta para a terra boa. Porque todos nós aqui somos de Cristo Jesus. Todos nós somos consagrados pelo Cordeiro. Cristo morreu por mim e por você, um alto preço. Nós sabemos de tudo isso que está na palavra. Só que nós não temos o direito de fazer com que a nossa vida vá para onde? Vá para a beira do caminho. Nós não temos esse direito. Jesus Cristo só veio falar isso para mim e para você hoje. Dessas 3 fases, João, que a gente volte para a terra boa. Porque o que Deus quer da minha vida e da sua vida é que a gente o quê? Frutifique. Que a gente tenha raiz forte, que a gente dê frutos. Só isso. Mas a gente vai alternando, sim ou não? Sim ou não? A gente vai alternando por espinhos, a gente vai alternando pelo solo rochoso, a gente vai amargando o quê? Às vezes o quê? À beira do abismo. E eu só oro em nome de Jesus. E eu oro em nome de Jesus. Para que a gente não deixe, não permita que a ave o quê? Coma a raiz. Amém? Esse é o recado de Jesus para nós hoje. Né? Então eu peço que você se levante, nós vamos orar nesse momento.